O Paraguai virou destaque na mídia nacional. Nas últimas décadas, diversos brasileiros atravessaram a fronteira com o país sul-americano. Essas pessoas alegam que a economia brasileira e o cenário político são desmotivadores e buscam melhores condições de vida em terras paraguaias. Mas o que levou nossos conterrâneos a transformar o país vizinho em uma Eldorado econômica? Essa atratividade é decorrente da indústria maquiladora e incentivos fiscais que atraem capital estrangeiro ao Paraguai. A região platina ficou isolada por diversos anos, com produção autônoma, até que conflitos com as potências vizinhas incluíssem o Paraguai na dinâmica do capital internacional. A diversificação da industrialização da economia paraguaia é um fenômeno que passou a ocorrer a partir do final do século XX. Mas, para entender essa história, é preciso compreender a formação socioespacial do território paraguaio. O termo foi cunhado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos. O grupo de pesquisadores formado pela doutora em desenvolvimento regional Vivian Costa Ribeiro, pelo geógrafo e economista Ivo Marco Teis e pelo geógrafo Gilberto Friedenreich dos Santos, trata da importância dessa formulação. Abro aspas. Milton Santos introduz a categoria formação socioespacial. O espaço entendido como parte social, imbricado por teia de relações. Por isso, o estudo do território usado, de seus sistemas, objetos e ações, a ser estudado em múltiplas dimensões, econômicas, sociais e espaciais. O viés socioespacial ajuda a ler o território em sua totalidade, já que esclarece sobre os processos correlacionando fatos e relações entre o passado e o presente. Fecho aspas. O geógrafo estabeleceu diferentes etapas na formação socioespacial, que ele chamou de três meios. Aplicada à história do Paraguai, ficaria da seguinte forma. O primeiro é o meio natural, que vai do processo de colonização das regiões platinas pelos espanhóis até a década de 1860, na Guerra do Paraguai, em que guerreou contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Argentina. A guerra durou de 1864 a 1870. A região era habitada por indígenas guaranis, povo com grande influência na história local, na economia, cultura e língua. O primeiro contato com os europeus ocorreu por meio de missões jesuíticas. Não havia propriedade privada nesses aldeamentos, ordenado pelos jesuítas. As técnicas eram rudimentares e só o excedente de produção era vendido em outras praças. No meio técnico, ocorre uma industrialização incompleta, porém buscando sempre esse lugar de produção autônoma no Paraguai. As novas tecnologias surgidas da Revolução Industrial são inseridas no país, a exemplo de ferrovias e barcos a vapor. Esse período se estende até a década de 1970. Entre as décadas de 1950 e 1980, o país passou por uma ditadura militar, provocando déficits democráticos. Por fim, surge o meio técnico, científico, informacional, na década de 1970. O Paraguai se insere nas cadeias globais de produção e na divisão internacional do trabalho. A telemática e a informática transformam o país e expandem suas cadeias produtivas. O período do meio técnico foi o mais conturbado da história do país. O final do século XIX e início do século XX foi marcado por duas guerras. Essas guerras fizeram grandes transformações territoriais no Paraguai, diminuindo ou aumentando as suas dimensões. Essas mudanças nas fronteiras seriam decisivas nas suas futuras relações econômicas. Como apontado pelo grupo de Ribeiro, Teis e Santos, abro aspas, alguns fatores são importantes para analisar a formação socioespacial do Paraguai e sua relação com o desenvolvimento. Significa conceber, em primeira instância, a existência de uma nacionalidade anterior à ocupação espanhola, própria dos povos nativos, e particularidades do processo de colonização hispânica das missões jesuíticas nesse país. A Guerra da Tríplice Aliança contra a Argentina, Brasil e Uruguai, entre 1864 e 1870, que lhe extraiu 40% do território, e a Guerra do Chaco com a Bolívia, entre 1932 e 1935, que lhe retirou a saída para o rio Paraguai via Puerto Soares. Ambas as guerras
resultaram em profundas transformações territoriais. Sucede-se um período de estagnação econômica pós-guerra, que perdurou até o início do século XXI, e a partir dos anos de 2010, um crescimento expressivo de sua economia em âmbito regional. Isto está vinculado com o surgimento do processo de industrialização via maquilagem, impulsionado por investimentos estrangeiros motivados por isenções fiscais e tributárias e pela criação de parques tecnológicos. Fecho aspas. O Paraguai é um país sem acesso ao litoral, faz fronteira com o Brasil, Argentina e Bolívia. Cercado de potências dentro da América do Sul, sofre com o subimperialismo brasileiro. Depende de rodovias fronteiriças e acesso ao Rio Paraná para alcançar o Oceano Atlântico. A região do Chaco equivale a 60% do território, mas é ocupado por apenas 3% da população. A região do Paranenha, embora corresponda a 40% do território, possui 96% da população. Na Guerra do Paraguai, o Brasil fez uma intervenção militar na Guerra Civil travada no Uruguai entre blancos e colorados. O Paraguai era aliado dos blancos e realizou a prisão do vapor Marquês de Olinda no Rio Paraguai. O presidente da província do Mato Grosso foi preso na ocasião junto de sua tripulação. Em dezembro de 1864, tropas paraguaias invadiram o território do Mato Grosso. Além disso, o Paraguai invadiu a Argentina para ajudar tropas blancos uruguaias. O Paraguai reuniu 3 inimigos contra si, que eu acho que não foi uma boa ideia não, com resultados desastrosos para o presidente da época, Francisco Solano Lopes. O país teve uma perda territorial de 140 mil quilômetros quadrados, mas essa não foi a última vez que o território paraguai iria se modificar de forma radical. Na Guerra do Chaco, entre 1932 e 1935, a vizinha Bolívia já havia perdido boa parte de seu território. Ela perdeu sua única saída para o mar, para o Chile, no final do século XIX, e perdeu a região do Acre para o Brasil, no início do século XX. A Bolívia precisava de uma nova saída para o mar, exportar seus produtos e sair do isolamento regional. Eles invadiram o Paraguai na região do Chaco para obter portos fluviais. O Paraguai respondeu à invasão com ataques militares e conseguiu reconquistar o território, bem como abocanhar parte de 140 mil quilômetros quadrados. Essa região terá um importante papel na construção da rota bioceânica. A extensão territorial do Paraguai o faz 14% maior que o estado do Mato Grosso do Sul, com a população atual de 7,9 milhões de habitantes. Os parques industriais se concentram nas zonas fronteiriças e na capital. As máquinas substituem as exportações, geram postos de trabalho formal, diversificam a economia, produzem exportação de valor agregado, inclusive algumas com 100% de valor agregado, e futuramente podem gerar uma transferência de tecnologia. Outro importante fator na compreensão de como a indústria das máquinas modificou a estrutura do Paraguai é através da análise de suas instituições. O grupo de pesquisa formado pela economista Aparecida Antônio Oliveira, pela economista e geógrafa Eliana Lamberti e pelo economista Luiz Augusto Estrela Farias, usa a teoria da regulação como princípio de seus estudos das formas institucionais paraguaias. Cada país possui uma história e formação social específica. Para os regulacionistas, existe um nexo entre a forma de acumulação do capital e o modo de regulação. A crise é a ruptura entre esses dois processos. O sistema já não é mais reprodutível a longo prazo. A forma institucional é um conjunto de normatizações das várias relações sociais. Segundo o grupo de Oliveira, Lambert Faria, abro aspas. A partir dessa concepção, é possível definir a conjunção de mecanismos que promovem a reprodução geral, tendo em vista as estruturas econômicas e as formas sociais vigentes. Portanto, o modo de regulação se constitui no conjunto de procedimentos e comportamentos individuais ou coletivos com a propriedade de, letra A, reproduzir as relações sociais fundamentais através da conjuntura de formas institucionais historicamente determinadas, letra B, sustentar o regime de acumulação em vigor e letra C, garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões descentralizadas. Fecho aspas. A partir de 1970,
simultaneamente ao meio técnico, científico e informacional, a economia paraguaia teve um grande crescimento. Houve expansão de sua fronteira agrícola e aumento de preços de matérias-primas, o que favoreceu seu setor primário. Nessa mesma década, ocorreu a construção da usina de Itaipu, barateando a energia elétrica no Paraguai. Esse período histórico foi impactado pela ditadura militar sob comando do general Alfredo Stroessner, uma das mais violentas da América Latina. Ele governou o país por longos 68 anos. O Paraguai, nesse período, sofreu com o que é denominado macrocefalia estatal, ou seja, uma onipresença do Estado que favoreceu o surgimento de monopólios estatais e oligopólios de oligarquias ligadas ao regime discricionário. Então, todas aquelas famílias, empresários que estavam orbitando o Estado se transformaram ao longo do tempo em oligopólios. A economia do país se restringiu à agroexportação e à reexportação de commodities. Algodão, soja e erva mate eram suas principais culturas agrícolas. O Estado criou instituições financeiras e agências reguladoras, além de uma legislação trabalhista inflexível. Apesar disso, a exigência de salários mais altos não acompanhava a baixa produção industrial e baixa qualificação profissional. A política monetária e creditícia paraguaia sempre sofreu enormes pressões. A inflação era um problema constante no país. As taxas de juros desestimulavam a poupança. Na década de 1980, houve grandes emissões de moeda para favorecer o setor público com subsídios e empréstimos. Na década de 1990, havia 27 bancos privados e ao menos 5 bancos estatais. Concluem o grupo de pesquisadores, abro aspas. De modo sintético, a trajetória de desenvolvimento do Paraguai pode ser descrita pela palavra ausência. Ausência de industrialização e de diversificação produtiva, ausência de dinamismo urbano, ausência de planejamento e política de desenvolvimento, ausência de tradição democrática e ainda é conclusivo o entendimento de que preponderam as regras informais. Fecho aspas. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva, curta, comente, compartilhe, tudo isso vai ajudar e fazer com que esse tipo de conhecimento que está embasado em estudos, pesquisas, autores que realmente são especializados na área, fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, se você quiser contribuir para isso, você já sabe como fazer, né? Só comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Vamos continuar. É na década de 1990 que o Paraguai inicia o seu mais avançado processo de industrialização. O regime de máquinas foi instituído no país pela Lei nº 1064 de 1967. Sua regulação ocorreu por meio do Decreto 9.855 de 2000. A lei também instituiu o Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras de Exportação, o CENIME. O Paraguai não foi o primeiro país latino-americano a instituir o regime de máquinas. A primeira experiência desse tipo foi no México em 1965. A fronteira do México com os Estados Unidos da América era muito empobrecida e estimulava a imigração. O programa de industrialização fronteiriça recebeu um maior impulso na década de 1990 com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. A criação de um bloco comercial entre Canadá, Estados Unidos da América e México favoreceu a instalação de fábricas nessa região fronteiriça. As vantagens tarifárias e a proximidade das cadeias produtivas entre México e Estados Unidos da América desestimulam a manutenção de indústrias maquiladoras na Ásia. Mas o que são empresas maquiladoras? Em sua maioria, são empresas estrangeiras. Elas possuem regimes de importação de materiais para montagem industrial dentro de um país e recebem favorecimento tarifário na exportação. No Paraguai, empresas estrangeiras com sede em um único país instalam fábricas nos parques industriais paraguaios. Essas fábricas maquiladoras processam insumos e serviços para exportação. O tributo cobrado é único e equivale a 1% sobre o valor agregado das exportações. São isentos de impostos de importação de matérias-primas e maquinários, imposto predial, remessa de lucros e dividendos. Com a mão de obra barata e incentivos fiscais,
As empresas geram emprego local, além de uma balança comercial favorável, com um mercado de manufaturas voltado para exportação. Os acordos tarifários do Mercosul e a proximidade com o Brasil e a Argentina favorecem a escoação das exportações. A Lei de Maquila favorece vantagens fiscais, jurídicas e geocomerciais estratégicas. Outro foco de atratividade é a energia barata no Paraguai. O país revende parte da energia produzida ao Brasil e é uma importante fonte de lucro nas suas divisas. O mercado de trabalho é informal e os salários são baixos comparado com outras regiões maquiladoras, como, por exemplo, podem ser citados os tigres asiáticos ou o próprio México. No ambiente de grande informalidade nas relações de trabalho, as máquilas aumentam a formalidade no mercado de trabalho paraguaio. A tarifa externa comum, TEC, dá uma vantagem competitiva ao Paraguai. Ele é um imposto de importação unificado pelos membros do Mercosul. O Paraguai, baseado nos acordos, importa 60% de seus insumos de países estrangeiros e os outros 40% desses insumos vêm dos países mercosulinos, como o Brasil e a Argentina. As empresas brasileiras e argentinas se sentem atraídas pelas vantagens oferecidas pelo país. Com base no artigo dos analistas internacionais Luiz Marcelo Michelon Zardo e Rafael de Moraes Baldrighi, abro aspas. Em resumo, pode-se inferir que a lógica do modelo maquilador paraguaio para atrair empresas brasileiras e argentinas voltadas a seus respectivos mercados internos estava assentada em 4 grandes pilares. Do ponto de vista tributário, destacam-se a possibilidade de importar insumos estrangeiros com isenção tarifária e igualmente em maior quantidade, dadas as regras de origem do Mercosul, mais benéfica do que as aplicáveis a Brasil e Argentina. Segundo, a não incidência de tributos indiretos onerosos como o IVA Argentina, ou o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS Brasil. Fecho aspas. Apesar do otimismo que a Lei Maquila criou no Paraguai, o primeiro programa aprovado pelo CENIMI só ocorreu no ano 2000. O pico de aprovações aconteceu entre os anos de 2011 e 2012, quando 12 projetos foram aprovados no biênio. Grande parte das máquilas está concentrada na região do Alto Paraná e Central. A capital vem em terceiro lugar entre os anos de 2000 e 2012. A maioria das matrizes e do capital estrangeiro vem do Brasil. Muitas matrizes também vieram do Uruguai e importantes somas de capitais surgiu no próprio Paraguai. Entre 2013 e 2019, o número de projetos aprovados aumentou sobremaneira. Durante a pandemia de Covid-19, o número diminuiu, mas voltou a aumentar no biênio de 2023 e 2024, chegando ao pico de 36 projetos aprovados no ano de 2024. Em 2018, o volume de exportação em dólar era de 550 milhões. Em 2024, o número chegou a 1,1 bilhão de dólares, o dobro de exportações. Entre 2013 e 2024, a participação da indústria maquiladora paraguaia nas suas exportações manufaturadas aumentou bruscamente, de 24% em 2013 para 66% em 2024. Além disso, reduziram a informalidade e criaram novos postos de trabalho. A Lei Maquila atende a 5 modalidades. A primeira é a própria máquila, transformação e fabricação para exportação direta. Máquila por capacidade ociosa, a indústria local cede sua capacidade para terceiros produzirem. Submáquila, contrata terceiros para processos específicos da cadeia produtiva. Máquila de serviço intangível, presta serviços digitais para empresas no exterior. E máquila com programa albergue ou shelter, compartilhamento de estrutura e administração entre várias empresas. O grupo de pesquisa formado pelos economistas Franciele da Fonseca Costa, Miriam Beatriz Schneider Brown, Flávio Braga de Almeida Gabriel e Gilson Batista de Oliveira pesquisou o impacto da Lei Maquila no desenvolvimento da economia paraguaia do ano de 2003 a 2018. Para isso, eles utilizaram o método de séries temporais com modelo de vetor autorregressivo, o VAR. Os autores do artigo concluíram que, abro aspas,
Os dados demonstram que a Lei Maquila, em 2 décadas de existência, atrelada à política de promoção e exportação, conseguiu resultados ainda muito pouco significantes para o cenário da economia total daquele país, apesar de ter um caráter crescente. Assim, os produtos bases do Paraguai ainda permanecem fortes em sua atividade de exportação, que são os produtos primários, de modo que a política de promoção e exportação dos bens do setor secundário ainda não foi capaz de mudar a base de exportação do Paraguai. Fecho aspas. O investimento externo direto no Paraguai entre os anos de 2003 e 2016 se concentrou no setor secundário e setor terciário. No entanto, a maior parcela das exportações está no setor primário, em que energia e agroexportação são suas principais cadeias produtivas. Nas máquinas, os setores produtivos com maior participação nas exportações estão no setor de autopartes e confecções, então o setor de autopeças, né, e o têxtil. Porém, na geração de empregos, o setor caracterizado como outros nos estudos emprega 33% dos trabalhadores das máquinas. Dessas exportações, 63% delas são direcionadas ao Brasil. É o maior parceiro comercial do Paraguai. A economia paraguaia demonstra desafios para seu crescimento a longo prazo, mas outros benefícios já podem ser vistos com a instituição das máquinas. De 1997 até o ano de 2017, o PIB nominal em bilhões de dólares do Paraguai demonstrou uma leve queda entre os anos de 1997 e 2003. Então, esse primeiro momento da Lei Máquina não gerou qualquer tipo de resultado positivo. A inflação oscilou, mas se manteve sempre acima de 15% no período. Do ano de 2004 em diante, houve um aumento considerável no PIB nominal. 4 anos depois, o Paraguai já havia alcançado o valor de mais de 24 bilhões de dólares. De 2007 a 2017, o decênio demonstrou um crescimento impulsionado pelas indústrias maquiladoras. O aumento nas exportações elevou o PIB, chegando ao patamar de mais de 40 bilhões de dólares em 2014. O biênio 2015-2016 demonstrou uma breve queda, mas no ano seguinte houve um aumento. A tendência geral da inflação ao longo de 2007 de 1997 a 2017 foi de queda, mas muito influenciada pelas crises políticas e preço das commodities. A apreciação do Guarani paraguaio contribuiu para a estabilização da inflação ao longo desse último decênio. Se compararmos os indicadores socioeconômicos dos países fundadores do Mercosul ao longo das décadas de 2000, 2010 e 2020, veremos grandes mudanças em relação ao Paraguai. No Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, a Argentina demonstra os melhores valores. Mesmo com suas sucessivas crises econômicas e políticas, o IDH da Argentina continua crescendo ao longo dos anos, né? O que demonstra a solidez de suas instituições e políticas públicas eficazes. Brasil, Paraguai e Uruguai demonstram subir no índice, porém o Paraguai continua com os menores valores de índice de desenvolvimento humano. No índice de empregos formais, o Uruguai é o país que demonstra o melhor desempenho ao longo das décadas. O Paraguai demonstrou um crescimento nesse aspecto, mas a informalidade continua sendo a principal relação de trabalho no país guarani. As reformas trabalhistas da Argentina e do Brasil fizeram que esses países diminuíssem, a sua taxa de ocupação em empregos formais, o que é uma pena. No quesito segurança pública, a Argentina demonstra ser o país mais seguro do Mercosul. Contrariando os anos anteriores, o Uruguai viu a violência aumentar a partir de 2020. Talvez um possível reflexo da pandemia de Covid-19, que como países como Paraguai e Uruguai, que são países menores, eles foram muito atingidos. O Paraguai demonstrou entre 2000 e 2020 caiu pela metade, o que pode ser influência dos novos empregos e a baixa na inflação, Nas décadas comparadas, os índices do Brasil sempre ficaram acima dos 20
por 100 mil habitantes. Então a taxa de violência no Brasil, a segurança pública no Brasil não é boa, há muitos homicídios e seria bom que o governo começasse a ter uma política mais eficaz, né, de combate à violência urbana. Em se tratando da taxa de imigração, Brasil, seguido de Argentina, apresenta os menores índices. Então, menos pessoas deixam o Brasil e menos pessoas deixam a Argentina. Os serviços públicos gratuitos, redes de proteção social e melhor estrutura, além de oferta de transportes, podem ser fatores decisivos nessas escolhas. Uruguai tem a segunda maior taxa e Paraguai a maior dentre todos os analisados. A taxa de imigração do Paraguai sempre foi superior a 10%. A informalidade dos vínculos empregatícios e infraestrutura deficitária podem ser seus motivadores, né, para as pessoas deixarem tanto o Paraguai. Por fim, temos a média salarial em dólar. O salário mínimo uruguaio é o maior de todos. Demonstrou o maior aumento ao longo das décadas, de 110 dólares na década de 2000 para 420 dólares em 2020, mesmo sob influência da pandemia de Covid-19, que para mim foi uma surpresa. O segundo maior salário mínimo do Mercosul, pasmem, é o do Paraguai. Chegou ao pico de 340 dólares em 2010, com uma leve queda em 2020 devido às crises políticas que teve no Paraguai e também a Covid-19. Mas em 2000, seu patamar estava próximo ao do Uruguai, com 130 dólares. Argentina e Brasil demonstraram um aumento considerável entre 2000 e 2010, mas com uma queda salarial entre 2010 e 2020, mais uma vez reflexo das reformas trabalhistas. A indústria maquiladora paraguaia, se ainda não alcançou o objetivo desejado nas exportações, ao menos já garantiu mudanças positivas em diversos outros aspectos socioeconômicos. A Lei Maquilar aumentou a exportação, criando uma tendência de balança econômica favorável, aumentou a formalidade de postos de trabalho e operou mudanças em outras áreas do país. Porém, o PIB do Paraguai continua atrelado em grande medida ao setor primário, vinculado à agricultura e ao setor energético. No entanto, é preciso cautela em uma avaliação da indústria maquiladora. A lei é de 1997, mas sua regulação só ocorreu em 2000. Nos anos de 2002, 2004 e 2006, não houve projetos aprovados para indústrias maquiladoras. O aumento de projetos aprovados só ocorreu após a década de 2010. Ainda é cedo para dizer qual a real eficácia das medidas. O que vemos são tendências que podem ou não se consolidar a longo prazo, caso o Paraguai consiga lidar com os gargalos e desafios econômicos. A indústria da exploração continua com um baixo grau de complexidade, concentrada nas regiões de fronteira, dependente em mais de 50% do investimento estrangeiro direto do Brasil. O salário mínimo do Paraguai aumentou e o Guarani sofreu uma apreciação ao longo dos anos. Esses elementos podem fazer o país deixar de ser tão atrativo no futuro. Para sanar esses problemas, o Paraguai deve expandir a indústria para o interior do país. Os incentivos fiscais ainda são um grande chamariz, mas devem atrair investimento de outros países além das suas fronteiras, né? Além das fronteiras do Mercosul, como países asiáticos, africanos e da União Europeia. Uma melhoria das relações diplomáticas pode contribuir nesse sentido. Paraguai, por exemplo, não tem muito boas relações com a China. Melhorias na infraestrutura e novas saídas de escoamento, como a rota bioceânica, podem manter as vantagens competitivas do Uruguai. Se você está muito animado para ir morar no Paraguai, recomendo um estudo detalhado antes de você decidir ir. A saúde e universidades públicas lá não são gratuitas. O transporte e infraestrutura fora da capital e adjacências não são bons. O Paraguai é um país bilíngue e fala-se espanhol e guarani. Então, se você não fala nem espanhol, acho que você não deveria ir lá não. Não há redes de proteção social como no Brasil e Argentina. A presença de facções criminosas brasileiras lá atuando dentro do Paraguai, inclusive com sequestros, é uma coisa bem complicada. Se você é empresário, rentista ou recebe uma moeda estrangeira forte, como influenciadores digitais
e programadores, o Paraguai pode ser uma alternativa para você. Dependendo do seu planejamento, você pode desfrutar de vários benefícios. Energia barata, lá não se paga conta de água. As regiões de fronteira do Brasil são muito, tem uma boa infraestrutura, então acho que vale a pena. Vale a pena. Então, se você ficou até o final, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixa aí um comentário. Você iria para o Paraguai? Eu fiquei tentado aí, viu? Eu fiquei tentado. Eu vi muitos benefícios aqui. Meus olhinhos brilharam. Mas eu sou um YouTube pobre. Eu ainda não ganho tanto assim. Meu canal ainda não está monetizado. Então eu vou demorar um pouquinho. Mas eu fiquei muito tentado. As universidades lá são boas. A Universidade de Assunção mesmo. Tem muitos cursos que eu gostaria de fazer. Mas isso é só um sonho no momento, né? Então até o próximo vídeo.